Olá! Acabei de ler o livro Nas Bordas do Mainstream Musical. Nas bordas, esse é o nome do livro. Nas bordas, na periferia, por fora. Vou fazer uma crítica a esse livro aqui com vocês. Vamos lá? Olá, eu sou Gabriel Macedo, o rei da musicalização, e trago o melhor conteúdo musical e de musicalização para você. E para ajudar nossa página aqui, você já curte, comenta para engajar com a gente e envia para um amigo que pode gostar, bota o coraçãozinho, deixe seu like e vamos nessa. Mas antes de entrar no livro, precisamos definir o que é mainstream e, sobretudo, o que é o mainstream musical. Você sabe o que é isso? Já ouviu esses termos? Então vamos aqui deixar bem explicado. Mainstream é o que é amplamente aceito e popular, o que é muito popular na sociedade, como tendências, ideias, produtos que são consumidos por um grande número de pessoas. Isso é o mainstream. O mainstream musical refere-se a gêneros, artistas que dominam as paradas de sucesso e são amplamente aceitos pelo público em geral, recebendo grande exposição na mídia e nas rádios. Mas não se engane, não conseguimos analisar o mainstream sem falar dos rios de dinheiro que sustentam a indústria, que mantém toda essa galera, músicos, produtores, rádios, plataformas digitais, empresários e, é lógico, as grandes gravadoras. Eles determinam o que você vai ouvir e consumir, e não o contrário. E acredite, você vai pensar que está no controle, quando na verdade eles estão te manipulando. Nas bordas do mainstream musical é uma obra, esse livro que eu acabei de ler, é uma obra que promete lançar luz sobre o fenômeno da música independente no século XXI. O livro oferece uma visão abrangente de um universo que muitas vezes opera nas sombras das grandes gravadoras, que é essa periferia, essa borda, está na borda dos circuitos comerciais e tradicionais. No entanto, enquanto o livro cumpre essa promessa de fornecer uma análise detalhada, ele também apresenta algumas falhas, na minha opinião, que limitam o seu impacto e profundidade. Nas bordas, quer dizer na periferia, que rodeia, que circunscreve o mainstream. Então vamos lá. Pontos fortes desse livro, né? A abrangência e contextualização. O livro faz um excelente trabalho ao contextualizar a ascensão da música independente no cenário global e contemporâneo, através de uma combinação de pesquisa histórica que o autor faz, uma análise contemporânea, essa pesquisa, essa mistura de pesquisa, análise. Ele vai traçando uma trajetória do movimento indie. Quando eu falar indie, você sempre lê música independente. Essa abordagem oferece ao leitor uma compreensão sólida de como a música independente evoluiu e se estabeleceu como uma força vital na indústria musical. Além disso, a discussão sobre o papel da tecnologia na suposta, esse suposta, sou eu quem digo, o livro não bota esse suposta não, viu? Essa suposta democratização, entre aspas, da produção e distribuição musical é particularmente relevante. O livro detalha como plataformas digitais como Spotify, SoundCloud, permitiram também, entre aspas, permitiram que artistas independentes alcançassem audiências globais, desafiando barreiras impostas pelas grandes gravadoras. Essa análise é bem fundamentada e oferece insights valiosos sobre as mudanças estruturais na indústria musical. Bom, aí está a minha crítica. O que eu penso é que essa democratização na produção e distribuição é uma mentira. No tempo do disco de vinil, antes da revolução digital e do amplo acesso à internet, você tinha que ir, não estou dizendo que era melhor não, mas você tinha que ir a uma gravadora, eles tinham que ver alguma coisa em você, no seu trabalho, que pudessem ganhar dinheiro com isso, explorar você, e eles investiam em você junto com produtores e outros empresários. Você gravava com eles, se amarrava a eles em um contrato, ia fazer shows e divulgação. Algumas coisas proporcionadas por eles e outras pela sua rede de contatos ou até do seu empresário, se você tivesse um. Hoje vivemos, e essa é a minha opinião, e discordância do livro, a famigerada uberização da música. Essas plataformas como Bandcamp, SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, etc. Eles fazem um acordo assim com você. Eles perguntam assim, por exemplo, né, como seria um diálogo? Quer divulgar sua música gravada de maneira independente? Que legal! É só fazer um cadastro na nossa plataforma e subir a sua obra. Ok, já fiz, mas aí está tendo poucas pessoas estão ouvindo, não está tendo muito engajamento. Ora, é só você patrocinar ela com muito dinheiro, entrar nas principais playlists que eu tenho aqui, e aí quem sabe a gente coloca essa sua música no nosso top 50. Aí eu terei muitos resultados a partir daí. Olha, nós vamos te pagar R$ 1 a cada vez que a sua música for tocada 607 vezes. Ou seja, para você ganhar um salário mínimo, a sua música terá que ser tocada 790 mil vezes. Olha que legal! E quanto custa para eu patrocinar minha música para ela tocar aproximadamente 790 mil vezes? E vocês fazendo essa divulgação, a gente indo junto.
Olha, o custo é de aproximadamente 15 mil dólares, o que dá aproximadamente uns 75 mil reais, uma pechincha. Pessoal, agora me diga, qual artista independente tem 75 mil reais? O golpe tá aí, cai quem quer. Veja que modelo de negócio maravilhoso. Olha só que lucrativo. Você me paga 75 mil reais e eu te dou 1.400. Então, eu estou nesse mercado há muito tempo. E é claro que de vez em quando um artista independente fura a bolha e consegue quase milagrosamente um número razoável de visualizações, de engajamento, ele consegue viralizar uma música. Mas repito, nunca conseguiremos disputar com o mercado fonográfico, pois não existe tempo infinito. Vocês concordam? Você tem 24 horas no dia para ouvir música e todas as músicas juntas dão mais de 24 horas. Então é muito mais provável que você ouça uma música empurrada do mainstream do que de um artista independente. E esse é o problema do livro e do discurso meritocrático que cai sobre todo autônomo e músico sem uma grande soma de dinheiro por trás. Você não conseguiu porque você não se esforçou o suficiente, porque você não tentou de verdade, porque você não é tão bom assim. Isso gera outro problema de você se achar desse jeito, inferior, que o que você faz não é bom. Isso é cruel. Então não adianta analisar nenhum mercado sem esse olhar. Isso seria muito ingênuo. O que o mainstream, o mercado, as plataformas digitais fazem com você é um grande estelionato de sonhos com quem pretende ou vive de música. Então, para mim, essa é a grande crítica do livro. Outro ponto fraco do livro é a superficialidade em alguns aspectos. Por exemplo, um dos principais problemas do livro é a superficialidade, como eu falei, com que ele aborda alguns aspectos importantes da música independente. Embora a contextualização histórica e a discussão sobre tecnologia sejam fortes, o livro falha em aprofundar-se em questões cruciais como a sustentabilidade financeira dos artistas independentes. O texto menciona brevemente os desafios financeiros enfrentados pelos artistas, mas não explora em profundidade as estratégias e soluções que estão sendo utilizadas para superar essas dificuldades. Então, para mim, esse é um aspecto vital, que é o que vai fazer se o artista vai continuar na indústria ou não, se ele vai largar essa carreira. Isso para qualquer discussão séria sobre música independente. A falta de uma análise mais profunda limita a utilidade do livro para leitores que buscam entender os aspectos econômicos do movimento. Agora um ponto forte, que é a diversidade e inclusão. Isso é muito importante. O livro também ele destaca a diversidade e a inclusão como pontos fortes da música independente, algo que é vital no cenário musical contemporâneo e é verdadeiro. A diversidade musical está toda nas bordas do mainstream, na periferia. Ele celebra a liberdade criativa que permite aos artistas explorar uma ampla gama de gêneros e temas, muitos dos quais seriam considerados arriscados ou não comerciais pelas grandes gravadoras. Esta abordagem é louvável e proporciona uma visão positiva da contribuição da música independente para a cultura global. Agora, um ponto fraco é a falta de perspectiva crítica. Na minha opinião, o livro peca pela falta de uma perspectiva crítica mais robusta. Em várias passagens do livro, parece que o autor está mais interessado em elogiar a cena indie. Quando eu falar indie, você lê independente, né? Indie é igual independente. Do que em analisar criticamente seus pontos fracos e desafios internos. Por exemplo, há pouca discussão sobre as tensões entre comercialismo e autenticidade dentro do movimento indie, ou sobre como a saturação do mercado digital pode impactar a qualidade e a inovação musical. Esses são tópicos que merecem uma análise mais detalhada para proporcionar um entendimento mais equilibrado e mais completo. O ponto forte do livro é quando ele fala do impacto social e político. A discussão sobre o impacto social e político da música independente é outro ponto forte do livro. Ele oferece exemplos concretos de como artistas independentes usam suas plataformas para abordar questões sociais importantes como justiça racial, direitos humanos, os direitos LGBTQIAPN+, mudanças climáticas, desigualdades econômicas. Essa análise é relevante, muito relevante, e demonstra o poder da música como uma forma de expressão e mobilização social. Agora, um outro ponto fraco é a abordagem metodológica do livro. Em termos de metodologia, o livro peca por falta de rigor. Algumas sessões são baseadas em anedotas e observações pessoais, sem o suporte de dados empíricos robustos. E, embora a narrativa seja envolvente, a ausência de uma base mais sólida de pesquisa empírica pode enfraquecer a credibilidade dos argumentos apresentados, que ficam circunscritos ao que o autor percebe. Para um leitor mais exigente ou acadêmico, essa abordagem pode parecer insuficiente. Então vamos para a conclusão. Não esquece, hein? Dá o like e compartilhar esse vídeo. Comenta aí também.
Então vamos lá, conclusão. Nas Bordas do Mainstream Musical é um livro que oferece uma visão valiosa e abrangente da música independente, destacando seus pontos fortes, sua importância cultural, pererê, parará, caixinha de fósforo. No entanto, a superficialidade em alguns aspectos cruciais, a falta de uma perspectiva crítica robusta, algumas falhas metodológicas limitam seu impacto total. Então, para alguns leitores que buscam a introdução à música independente, o livro é uma excelente escolha. Contudo, para aqueles que procuram uma análise mais profunda e crítica, o livro pode deixar a desejar. E, para terminar, fica um conselho. Cuidado com o que você ouve. Você pode estar sendo manipulado sem saber.